Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Além das Fronteiras. No quadro de hoje do Mistérios do Mundo, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo e minha família quando alugamos uma casa de praia do Airbnb. Então, tudo começou com a nossa chegada ali no local da casa. Eu lembro que eu fui a primeira pessoa a entrar na casa e a minha primeira impressão foi bem tranquila. Estava muito empolgada com o passeio. Então, cheguei, senti o cheiro de limpeza da casa e falei: Ah, ok, casa maravilhosa para a gente passar aqui os próximos dias na praia. E realmente é uma casa de praia muito bonita, num lugar maravilhoso, paradisíaco. A casa tem uma espécie de parede de vidro que dá uma vista para a serra que tem próximo a esse local, então é muito bonito. O contato com a natureza ali é muito bonito. Só que o meu marido, na hora que ele entrou depois de mim, ele já falou algo assim: Nossa, e eu olhei assim pra ele, nossa, o quê? O que tá acontecendo? Nossa, você gostou? Ele fez uma cara bem estranha assim. Eu falei, ih, ele não gostou da casa. Mas não era a casa, ele não tinha gostado da energia da casa. Nós viajamos a noite inteira e a manhã toda. Chegamos na praia, ali próximo de onde nós iríamos ficar, mais ou menos por volta do horário do almoço. E só conseguimos chegar de fato no condomínio da praia quando foi mais ou menos por volta das 4 da tarde, porque a gente passou na cidade para fazer compra, para ir com coisas para poder passar os dias lá nesse condomínio da praia. Então, estávamos todos muito cansados nessa altura e cada um escolheu ali o quarto que gostaria de ficar. Minha mãe escolheu a suíte principal da casa, eu peguei um quarto mais ao fundo, um quarto azul. E na hora de dormir, eu não tenho muito problema de dormir no escuro, só que lá nesse lugar eu não senti muito confortável de dormir com a luz apagada. Então eu perguntei ao meu marido se tinha algum problema se eu ligasse o abajur, que estava ao meu lado, ele falou que não tinha problema nenhum. Então eu acendi o abajur e dormi com o abajur ligado. Eu posso dizer que aí a gente pode ter um pezinho atrás, porque foi uma certa insegurança que me deu lá na hora. Do nada. Então eu já liguei o abajur. E assim foi a primeira noite. Minha mãe dormiu super bem lá no quarto da suíte, porque ela estava exaurida naquele momento de tanto cansaço que ela estava. Então ela não sentiu nada, dormiu super bem. No outro dia, quando eu acordei para tomar o café da manhã, o meu marido e a minha mãe já haviam levantado e eles já haviam até tomado café. Eu acordei mais tarde um pouco porque eu estava bem cansada. E naquele momento que eu sentei, tinha uma mesa de madeira. Eu sentei na mesa para tomar meu café. Eu tive uma sensação que tinha alguém do meu lado direito me observando. Então eu olhei para o meu lado direito e vi uma poltrona muito antiga, forrada com uma espécie de forro de crochê. Eu olhei para aquela poltrona e sabe quando veio um pensamento muito aleatório que não condizia ali com o momento. Eu tinha acabado de acordar, estava tomando meu café da manhã para ir para a praia, então assim, não tinha um sentido eu pensar algo assim. Mas bem na hora que eu olhei para essa poltrona, eu pensei assim: nossa, imagina se tem um espírito me olhando dali. E tive uma sensação muito ruim nessa hora. Eu peguei e falei, na hora, assim, no meu pensamento, conversando comigo mesma, eu falei: acho melhor ninguém sentar nessa poltrona. Engraçado que aquilo me marcou de alguma forma, porque quando eu saí na varanda para conversar com meu marido e minha mãe, eu falei: gente, tive uma sensação estranha ali agora. E acho melhor ninguém sentar naquela poltrona. Engraçado que eu ainda falei isso e não tinha motivo nenhum para eu estar com alguma impressão do lugar. A gente estava ali há tão pouco tempo, não sabia nada daquele local.
Mas tudo bem, e a gente foi pra praia, curtiu o dia e foi tudo maravilhoso. O lugar é lindo, é paradisíaco. Nesse segundo dia de praia, a minha irmã e o meu cunhado já estavam chegando também para ficar com a gente nas férias. Então, na casa acabou ficando dois casais, que era eu e meu marido, a minha irmã e meu cunhado, e a minha mãe. E estava indo tudo bem nesse segundo dia também, só que por algum motivo eu repeti a história da poltrona para o meu cunhado e para minha irmã. Eu falei para eles: não acho legal vocês sentarem naquela poltrona. Gente, e eu devo enfatizar que nós já ficamos em várias casas de Airbnb e isso nunca tinha acontecido comigo, de cismar com o lugar da casa e falar não senta naquele lugar ou não vai em tal lugar. Isso nunca tinha acontecido. Isso foi a primeira vez que aconteceu com a gente. Na segunda noite, a minha irmã já estava lá também, então ela ficou no quarto com a minha mãe da suíte e meu cunhado ficou no quarto ao lado de onde estava eu e meu marido. E nesse meio tempo, eu mais uma vez não consegui dormir com a luz apagada 100%, eu precisei ligar o abajur. Então ali a partir da segunda noite já defini com meu marido que eu não conseguiria dormir ali sem deixar o abajur aceso. E ele, por ele falou tudo bem, pode deixar aceso, não tem problema nenhum. E assim eu dormi a segunda noite ali naquela casa. No outro dia, quando a gente reuniu para tomar o café da manhã, a minha irmã já começou a falar que ela não tinha dormido bem, que ela sonhou com uma senhora que tinha sentado ao lado dela na cama e estava olhando para ela enquanto ela dormia. Ela teve um pesadelo mesmo, como se fosse um espírito de uma senhora olhando para ela dormindo ali. E a gente começou a ter essa sensação de presença mesmo. Eu lembro que eu ia tomar banho ou eu ia ao banheiro, eu tinha uma sensação que tinha alguém me acompanhando, mesmo dentro do banheiro, e era muito ruim. Na casa tinha um box tipo pedra, sabe quando eles fazem essa divisão da área de banho com a área do toalete, usando uma pedra? Então era mais ou menos assim. E eu tinha uma sensação que tinha alguém do lado da pedra me olhando. Então era horrível. E a minha irmã tinha a mesma sensação. A gente não estava dando uma importância para aqueles acontecimentos, porque a gente estava querendo curtir mesmo a nossa viagem. O terceiro dia eu posso dizer que foi o dia fatídico, porque a partir daquele dia aí as coisas mudaram para valer. Quando a gente sai para viajar assim em família, a gente reveza tudo. Quem vai lavar a louça, quem vai fazer a comida. Então tem uma espécie de rodízio. E eu lembro que no dia anterior eu tinha feito pastel junto com meu marido pra gente levar pra praia pra hora do almoço. Aí nesse terceiro dia minha mãe falou: eu vou sozinha lá fazer o almoço, vocês fiquem aí curtindo a praia. Pode ficar tranquila, vou fazer almoço e quando estiver pronto vocês vão pra lá pra almoçar. Beleza, ficamos eu e meu marido na praia, mas minha irmã e meu cunhado curtindo a praia e minha mãe foi para casa fazer o almoço, porque como eu expliquei, a gente faz esse rodízio quando a gente viaja. E a minha mãe, ela é uma roqueira de carteirinha. Ela gosta do Metallica, do Bon Jovi, de Red Hot Chili Peppers e por aí vai. Falou que é rock, é com a minha mãe. Então ela entrou na casa e colocou um rock para fazer comida. Não era um rock que iria incomodar os vizinhos, longe disso, mesmo porque lá era um condomínio cheio de regras, mas era um rock dentro da casa. Enquanto ela esperava a comida ficar pronta, ela sentou na cadeira, na poltrona e foi fazer crochê, porque minha mãe também faz crochê. E foi assim, algo que virou uma chave na minha mãe, que a gente desconheceu ela o resto da viagem. Então, quando foi dando a hora do almoço, a gente chegou lá, a minha mãe já tava com uma outra cara, ela não tinha mais aquela vibe que ela estava quando ela foi fazer a comida. Ela já estava bem mais fechada, encolhida.
falando que não estava sentindo bem, que queria ir embora da praia. A gente, como assim? A gente tá no terceiro dia. Nós havíamos alugado para ficar 7 dias lá. Falei, mãe, mas é o terceiro dia. A gente mal chegou agora que nós estamos começando a curtir a praia, porque a viagem é longa. A senhora quer ir embora? Que jeito? Ela falou, não, eu não tô gostando daqui, eu tô me sentindo oprimida nesse lugar. E foi assim que começou tudo a desmoronar pra gente nessa viagem em relação a esse sentimento. Então, naquela noite, minha mãe se recusou veementemente a dormir no quarto onde estava minha irmã na suíte. Ela falou: não durma aqui de jeito nenhum. E a minha irmã ficou com ela acordada até por volta das 2 da manhã e ela não conseguia mais dormir. Nessa hora eu levantei e falei: mãe, vem dormir comigo lá no quarto. Eu coloco o abajur, ligo o ar-condicionado para fazer um barulho branco e fica essa dica, viu, gente? Para quem tem dificuldade de dormir, eles falam ruído branco. Falam que ajuda a pessoa a conseguir dormir. Então eu ficava ali com a minha mãe e tentando acalmar ela, abraçando ela, e meu marido foi dormir no chão do quarto. E a gente fez de tudo assim para acalmar. E foi um custo ela dormir. Ela custou dormir naquele dia e sentindo muito que queria ir embora. No dia seguinte, a história meio que se repetiu. Minha mãe se sentindo mal, querendo ir embora, falando que queria voltar de qualquer forma. E eu falei, mãe, acalma, estamos no quarto dia. E ela falou, não, mas aqui não é pra mim, eu não sei por que que eu vim. E começou a falar umas coisas assim que não fazia nada a ver com o que a gente falava antes da viagem, porque a gente planejou tão bem essa viagem, todo mundo queria ir. Minha mãe é uma pessoa apaixonada por praia. E como eu disse, o lugar é paradisíaco e ela estava assim completamente se sentindo mal ali. E eu fiquei, meu Deus, o que que a gente vai fazer aqui com a minha mãe? E todo mundo já percebendo que tinha alguma coisa meio que, podemos dizer assim, espiritual na casa mesmo. E entendemos que aquilo estava muito mais próximo da minha mãe, mas no geral era com todos nós. E o mais engraçado era que quando a gente ia pra praia, minha mãe dava uma melhorada. Então ela se sentia melhor. E aí foi a nossa estratégia, ficar o máximo de tempo possível na praia com a minha mãe para ela não ficar sentindo mal. Então era uma coisa realmente com a casa. Teve um dia que a gente foi nesse quarto dia mesmo, a gente ficou até 2 e pouca da manhã lá na praia para minha mãe poder sentir melhor. Mas era um lugar muito seguro, viu, gente? Não era uma praia mais badalada, não. Era uma praia bem tranquila. Inclusive, tinha segurança na praia fazendo fiscalização. E aí a gente ficou lá para ver se ela acalmava e ela voltou para casa. Como na noite anterior minha mãe levantou e começou a andar pela casa, nessa noite, que era a noite do quarto dia para o quinto dia, o meu marido pegou a chave da casa, literalmente e colocou no pescoço, porque ele chegou em mim e falou: olha, a sua mãe, do jeito que ela está, ela sai aqui e vai parar lá na rodovia andando e a gente nem vai saber o que aconteceu com ela. Porque era minha mãe entrar dentro da casa e ela já começava a querer chorar. Inclusive, ela chorou algumas vezes e falar que queria ir embora. E eu reuni com a minha irmã nesse quarto dia, inclusive, e falei: olha, amanhã nós vamos sair daqui e vamos para um outro lugar, passear, vamos para outra cidade, não vamos ficar aqui, mas se ela não melhorar, vamos arrumar as coisas e vamos embora, porque como que a gente fica aqui com a minha mãe passando mal desse jeito? Inclusive a diabetes dela chegou a alterar, subiu bastante pelo estresse que ela estava passando. Então, no outro dia a gente pegou e saiu da casa logo cedo. A gente levantou todo mundo preparado para ir para outra cidade, passear lá também. Nessa hora, minha irmã e meu cunhado foram na frente e ficou eu, meu marido e minha mãe na casa. A minha mãe ela andava na casa de um lado para o outro,
falando: eu vou embora, eu vou para essa cidade, eu vou pegar um ônibus e vou voltar para casa. Vocês guardem as minhas coisas, coloquem as minhas coisas na mala o dia que vocês vierem embora e levem as coisas para mim, mas eu não fico aqui mais nenhum dia. E chorava, chorava. E eu falava: mãe, eu segurava nela. Eu falei: por que que a senhora tá desse jeito? Ela falou assim: eu tô sentindo. Eu não tenho que ficar aqui, eu tenho que ir embora pra minha casa. E foi me dando uma aflição gigante. Eu falando: mãe, isso é coisa irreal. A senhora tem que pensar que nós planejamos isso por um bom tempo. A senhora gastou muito dinheiro para vir. Por que que a senhora quer fazer isso? Tentando trazer ela para a realidade. Só que o que ela estava sentindo também era real. Não era uma coisa imaginária. Ela estava sentindo uma presença pesada próxima a ela. E na verdade todo mundo estava sentindo. Eu lembro que quando eu chegava na casa, meio que eu sentia como se as minhas pernas estivessem bem pesadas também. E eu me sentia muito cansada. E não era só porque eu estava na praia. Eu já fui na praia várias vezes e não senti isso. Era um mal-estar diferente mesmo. E a coisa foi escalando. Então, todo mundo com impressões de sentir uma certa presença, mas veja bem, a gente estava passeando com uma vibe totalmente praiana mesmo, vamos curtir praia e aproveitar ao máximo, e a gente não estava dando muita atenção até aquele momento para esse tipo de acontecimento. E chegando na cidade, minha mãe já era outra pessoa. Ela falava: vamos fazer compra, vamos passear, vamos num restaurante, vamos conhecer tal lugar. E a gente ia. E eu ficava assim: gente, como ela mudou? Ela não parece nem um terço daquela pessoa que estava há poucos minutos desesperada, falando que eram os últimos segundos dela ali, que ela estava indo embora. Então eu falei: gente, como que pode? Essa casa tá fazendo muito mal para minha mãe. Infelizmente, a gente tinha que voltar para casa, né? Voltamos para casa, mais um suplício para minha mãe. Começa tudo de novo, a gente sai à noite pelo condomínio, vai para a praia de madrugada, tenta acalmar minha mãe. E realmente aquilo que o meu marido fez de guardar a chave da casa no pescoço foi muito importante, porque a minha mãe disse que ela tinha ideias malucas, do nada, assim. Se eu pular o portão, eu consigo sair e vou pela rodovia. Ou será que não tem uma outra saída que eu consigo passar e ir embora sem o Cif ver? Então minha mãe levantava, o meu marido ia atrás dela o tempo inteiro. Ele ficou vigiando ela o tempo todo para ela não ir embora do nada e a gente perder ela de vista num momento de desespero. Os últimos dias foram bem difíceis e no geral eu posso dizer assim que a minha mãe aproveitou 3% desse passeio. Ela não aproveitou muito, a gente quer voltar lá, não nessa casa, obviamente, mas em outro local, para que ela possa de fato aproveitar um lugar maravilhoso, lindo, e que ela não conseguiu aproveitar por estar sentindo uma presença próxima a ela que mandava ela sair dali daquele lugar. Mas não parou por aí, né, gente? Claro que não parou por aí. O meu marido, quando a gente chegou aqui e já tinha passado tudo, ele pegou e me falou, porque ele levanta à noite para fazer orações. Ele é muçulmano. Ele me falou assim: olha, quando eu levantei na madrugada, vocês não fazem ideia das coisas que eu ouvi na casa. E eu falei: o quê? Como assim? Isso aconteceu? Você me falou. Ele não queria assustar. Ele falou que escutou unha passando nas paredes, unha raspando nas janelas, batendo na janela, batendo na porta. Eu falei: graças a Deus, eu não escutei nada disso. Porque se eu tivesse escutado, eu teria dado um desespero gigantesco também. E então isso foi coisa que o meu marido ouviu. Todo mundo com aquela sensação. Quando eu cheguei na minha casa e que meio que eu relaxei, falei: agora eu vou dormir aqui na minha cama, tudo bem. Quando eu adormeci, eu sonhei com uma senhora falando pra mim que era pra gente ir embora da casa dela.
mas falando bem grosso, vocês vão embora da minha casa. Eu acordei muito assustada, parecia um sonho muito real. Na hora eu associei com a senhora que a minha irmã sonhou também, então foi bem assim, tenso. A gente acabou descobrindo que de fato a dona da casa era uma senhora que havia falecido e quem sabe o espírito dela ficou por ali ainda, né? Pois foi isso que aconteceu com a gente. Se já aconteceu alguma coisa com você ou com alguém da sua família, amigo, me manda no e-mail que vai estar na descrição desse vídeo, que vai ser um prazer enorme contar a sua história aqui também. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like, siga o canal para você não perder mais nenhuma história e até o próximo vídeo.